Olá pessoal, agora a gente vai iniciar o conteúdo de pilha, que é eu acho que é o segundo conteúdo desse segundo livro de vocês. E eu vou falar aqui um pouquinho do que a gente viu no conteúdo passado, que vai servir bastante para esse conteúdo, certo? Vocês lembram que lá no, que não assistiu, vão lá assistir o vídeo anterior que eu postei para vocês, que a gente tem uma reação, que nessa reação a gente pode ter uma substância que ela se caracteriza por uma reação de redução ou uma reação de oxidação, que a gente vai ver agora em pilha, certo? Então, quem não viu, olhem lá que a gente, por exemplo, de acordo com as cargas de cada uma dessas substâncias, que é o que a gente chama de NOx, a gente pode ter ou uma reação que ela está reduzindo ou uma reação que está oxidando. Então, quem não viu, vão lá olhar, isso aqui foi só para tentar dar uma relembrada a vocês, que a gente vai ver isso agora, certo? Então, pessoal, para trabalhar com pilha, a gente vai trabalhar com coisa chamada medidas de potenciais, ou então potencial de redução, potencial de oxidação. Então, os termos redução e oxidação vocês já conhecem. Oxidação é a perda de elétrons e redução é o oposto, é o ganho de elétrons. Então, eu vou colocar aqui uma tabelinha que a gente tem no livro, que é a tabelinha que chama potencial de redução, certo? Eu vou colocar ela aqui nessa parte aqui do quadro. Então, quando vocês precisarem olhar alguma informação, vocês voltam o vídeo e olham as informações, certo? Então, a gente já vai entrar aqui no conteúdo de pilha, já para dar um resumo, e eu já vou explicando a questão de cada um dos potenciais, como é que funciona. Por exemplo, o professor da videoaula, ele começou falando sobre os potenciais, depois ele entrou na parte de pilha. Eu já vou relacionar os dois para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, eu tenho aqui uma pilha, essa aqui é chamada pilha de Daniel, certo? Eu vou até colocar aqui em cima. Essa pilha aqui é a pilha de Daniel, foi esse moço aqui que descobriu esse modelo de pilha, no qual a gente coloca em dois recipientes. A gente tem um recipiente, vou colocar aqui por nome, recipiente A e recipiente B. No recipiente A a gente tem uma solução que é chamada solução eletrolítica. Nessa solução aqui a gente vai ter uma substância que é chamada sal, que a gente vê nas reações ácido de base, vocês lembram? A gente tem um sal desse metal aqui, que é o metal de zinco, e aqui a gente vai ter uma substância eletrolítica do sal desse material aqui, que é o cobre. Então a gente vai ter um sal de zinco e um sal de cobre aqui. Isso porque vai regular a entrada ou a saída de elétrons, certo? E o que são essas barrinhas aqui? Uma está meio comida e outra está bem maior do que deveria estar. Isso aqui porque quando a gente fala sobre oxidação, a gente tem uma perca material. Então a gente tem ali um material que estava sólido e agora ele passa a se tornar um íon. Então antes o que era sólido, que eu vou explicar a vocês em termos de reação, ele passou a se tornar um íon e ficou aqui nesse meio eletrolítico, certo? Então, quando eu tenho um processo de oxidação, eu tenho o quê? A perda de elétron. Então se eu tenho um zinco que ele está oxidando, os elétrons dele vai correr aqui, isso aqui eu tenho um fio condutor de eletricidade, então os elétrons eles vão seguir nessa direção aqui por esse fio e entrar aqui nessa plaquinha de cobre. O cobre, ao contrário do zinco, ele não oxida, ele reduz. Então, para reduzir, ele precisa ter um ganho de elétron. E ao contrário dessa questão de ele perder massa, ele vai começar a ganhar massa, porque antes o que estava aqui, que era íon, vai começar a se tornar sólido. Então, com o ganho de elétron, o que era um íon vai começar a se tornar um sólido. Eu vou colocar aqui os potenciais de redução e oxidação de cada um deles, para vocês terem mais ou menos uma ideia de como é que funciona. Eu vou colocar aqui agora, eu tenho aqui que para o zinco, eu vou colocar os dois como padrões de redução, certo? Que a tabela que eu coloquei aqui, ela é todinha com potencial de redução. Então, aquele que ele é de redução, ele pode se tornar de oxidação, é só inverter o sinal. Então, por exemplo, aqui eu tenho que o zinco, o íon zinco, que é o íon 2+, ele, quando eu cedo dois elétrons para ele se torna o zinco sólido, certo? Então tinha um íon, se eu dei elétrons a ele ficou sólido. Então isso aqui é um processo de quê? De redução, certo? Então aqui eu tenho um potencial padrão de redução. Esse potencial padrão de redução, eu coloquei muito próximo, mas ele tem, vou colocar aqui embaixo, ele tem uma energia padrão de redução igual a
menos 0,76. Então, aqui a gente tem a equação, o potencial de redução para o zinco, e eu também vou colocar para o cobre. Para o cobre, a gente tem cobre 2+, quando ele ganha 2 elétrons, ele se transforma em cobre sólido, certo? Quando é sólido, a gente representa com o número de oxidação, ou NOx, igual a zero. Vocês lembram, né? Quando eu falo que a substância é simples, a gente tem um NOx igual a zero. E ele tem um potencial de redução igual a mais 0,34. Pessoal, então olhando aqui os potenciais de redução dessas duas substâncias, com zinco e com cobre, a gente percebe que ambos estão com um potencial de redução. Então todos estão passando de íon, recebendo elétrons, transformando em metal. Só que não é o que está acontecendo aqui. Um deles é metal, está doando elétrons e se transformando em íon, que é o caso do zinco. E no outro eu tenho íons que está se transformando em metal a partir de quando ele recebe esses elétrons, certo? Então, se a gente olha para cá, vocês vão perceber uma coisa, que quando eu tenho o potencial menor, quando a gente tem o potencial menor que zero, eles tendem a estar se oxidando. Então, se o potencial padrão de redução do zinco ele é negativo, ele tende a, na verdade, oxidar. Então, ele tende a estar o inverso disso aqui, certo? Então, como é que a gente faz isso? A gente vai pegar esse aqui. A gente vai pegar esse potencial padrão de redução e inverter. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou começar ele do zinco sólido, que vai produzir agora o zinco 2+, mais 2 elétrons, certo? E com isso eu vou mudar o sinal do meu potencial, certo? Então agora eu vou ficar com potencial padrão, não mais de redução, mas agora potencial padrão de oxidação. Que vai ser igual isso daqui, só que positivo, certo? Mais 0,76. Então isso aqui a gente cancela, porque agora eu sei que essa minha plaquinha aqui está oxidando, então se ela está oxidando, ela está passando de sólido, perdendo elétron e se tornando um íon. Então eu tinha sólido, perdendo elétron, então ele liberou elétrons e se transformando em íon, e eu tenho um potencial de oxidação agora, porque isso daqui é um processo de oxidação, certo? E esse daqui, que é do cobre, a gente tem aqui cobre, íon, recebendo elétrons, transformando em cobre sólido. É o que está acontecendo ali? Então a gente tem os íons do cobre, que estão aqui na solução salina com íons cobre. A gente tem aqui a solução eletrolítica contendo sal de cobre, então aqui eu tenho íons de cobre que estão recebendo os elétrons e se transformando em cobre metálico. A gente tem aqui essa plaquinha deformada porque tem vários cobres sólidos que estão se alojando aqui nessa placa. Então isso daqui a gente já sabe, olhando pela figura, que o potencial permanece o mesmo, como também quando a gente tem um potencial padrão de redução positivo, ele tende a continuar sendo um potencial de redução e não de oxidação. Então vocês vão sempre olhar. Quando tiver negativo, ele vai ele vai tender a ser o inverso, certo? Quando ele não tender a ser o inverso, é porque a pilha ela não funciona, ela não tem uma voltagem, ela não gera eletricidade, certo? Então nesses dois casos aqui, eu vou apagar isso daqui, para ficar mais fácil para vocês. Então eu vou ter a pilha formada por essas duas substâncias, certo? Então o que a gente vai fazer agora é encontrar o DDP, que é a diferença de potencial. Então a diferença de potencial é basicamente a energia gerada a partir dessa pilha. Como é que a gente faz isso? Então, vai ser um pouquinho complicado fazer aqui e a gente não acabar se confundindo, mas é a gente fazer uma reação global a partir das semi-reações. Então a gente aqui tem uma semi-reação, com uma semi-reação vai fazer uma reação global. Então eu vou pegar esse daqui e colocar mais embaixo para facilitar a visão de vocês. Então, vou colocar o zinco sólido
produzindo zinco vanadinho mais 2 elétrons, certo? E aqui eu vou deixar o potencial aqui, esse daqui eu vou colocar aqui do lado. Eu vou colocar esse valor aqui, que eu vou precisar apagar isso aqui, mas eu vou colocar só o valor aqui do lado, certo? Vocês vão entender que é o potencial de redução. Mais 0,34. Porque eu vou precisar desse espaço agora para a gente fazer a equação global disso aqui, certo? Então, como é que eu faço isso? Eu vou pegar tudo que está antes da seta e colocar de um lado, que são os reagentes, e tudo que está do lado oposto da seta e colocar aqui, que vai ser os produtos. Considerando que eu tenho 2 elétrons aqui e 2 elétrons aqui. Um está antes da igualdade, antes da seta e o outro do outro lado da seta. Então, isso aqui eu posso cancelar. A mesma coisa na matemática, se eu tenho duas coisas igual antes e outro depois da igualdade, a gente cancela. Então, eu cancelei os elétrons e vou ficar agora só com... Eu tenho nos produtos, ou melhor, nos reagentes. O zinco sólido, mais antes da seta, a gente não tem mais nada aqui, só que aqui a gente ainda tem um cobre íon, certo? Então, tem um cobre, 2 mais, produzindo. Do outro lado da seta agora, eu vou ter zinco 2 mais, aqui eu cancelei, aqui eu tenho cobre sólido, certo? Então a gente tem, isso aqui são as semi-reações, isso aqui a gente tem a reação global da pilha. Então essa pilha tem essa reação global e a gente vai encontrar o potencial padrão, ou melhor, a diferença de potencial a partir da soma dos dois potenciais. Então se eu tenho aqui esse 0,76 mais 0,34, eu vou ter... Eu vou ter que meu potencial, o dTp dessa pilha, vai ser igual a 1,1 volt, certo? Aí uma informação, se o dTp ele é maior que zero, a gente tem que a pilha é espontânea, ou seja, ela de fato gera eletricidade. Se o DDP ele é menor que zero, a gente sabe que a pilha ela não funciona, então ela não vai gerar eletricidade, certo? Então, por enquanto, essa questão de pilha foi isso aqui. Mais detalhes a gente desenvolve pelo WhatsApp ou então nos comentários, certo?